Eu acho que o Flamengo precisa entender que algumas decisões bem delicadas precisam ser tomadas no elenco. Isso. Mas passa pelo Gabigol? Difíceis. A reformulação do elenco não é simplesmente o contrato do Felipe Luiz está no final, eu não vou renovar. O Davi Luiz pode sair. Não, a reformulação ela passa por cortar a carne, sangrar e você encarar alguns problemas. E alguns problemas que eu digo, ontem falava isso aqui no programa, inclusive. Você tem uma situação, para mim, muito clara internamente entre Pedro e Gabriel. Para mim, só tem espaço para um no elenco hoje. E não é disposição tática. Não é disposição tática. Está muito claro que um não consegue lidar bem quando o outro é titular. Um não consegue lidar bem... O Dorival não pensa assim. Não é disposição tática. Não é posicionamento em campo. Não é utilização já é fora do campo, já é fora do campo. Mas assim, Edmundo Evair teve um momento que acho que quebrava a bola no Palmeiras. Tem uns casos assim, Marcelinho lá, Ricardinho... Os caras falavam em campo. Vamos voltar. O Flamengo está há um tempo sem conseguir resolver isso. Se você virar para mim e falar, não, a partir de agora o Tite vai resolver, vai encaixar, eles não precisam se falar, mas o Tite... Tudo bem. Mas hoje dentro do elenco, a percepção... E aí não é só minha, não. É a gente tentando escutar quem está no dia a dia. Quem está no dia a dia e quem vê. O Pedro e o Gabriel, você talvez tenha que fazer uma opção. Você precisa fazer uma opção, você vai entender, você vai dar ao Tite a liberdade do Tite tomar algumas decisões, talvez não tão políticas. Você olha para o time do Flamengo hoje, a gente brincava aqui do posicionamento dos últimos 2 jogos, você não precisa ter todas as estrelas em campo. Todas as estrelas em campo, esse time não funciona mais, todas ao mesmo tempo. O condicionamento físico já não é o mesmo, a recomposição que se pede não é a mesma. É muita estrela para um time só, você precisa acomodar o Gerson como meia. Se quer o Gerson como meia, você vai tirar alguém. Você vai deixar de ter o Arrascaeta, que já tem uma situação física há 1 ano, pelo menos, aí de vai, volta, lesiona, 2 meses, 1 mês, sai, não tem sequência. O Everton, você tem uma disposição para entender que o Everton talvez tenha que ter mais tempo no banco, o Arrascaeta sai um pouco mais, o Gabriel ou o Pedro estão preparados para abrir mão disso. O desenho passa muito por... Você vai ter tamanho, o Tite, que é o treinador, ele vai ter esse tamanho, ele vai tirar, ele vai causar incômodo. Você vai bancar, o Tite vai ter esse tamanho, você vai lidar com essas coisas todas. Então, o Flamengo vai precisar sangrar em alguma coisa aí. E sangrar porque tem um apego, é difícil você se desfazer de alguns nomes. Mas é um processo que precisa ser feito. Mal comparando, você lembra quando o Felipe Melo deixa o Palmeiras? Sim. Cara, você precisa entender que alguns ciclos ele pode jogar em outro lugar. Não estou falando como só está jogando, mas pode ele ser campeão da Libertadores. Isso é importante em outro projeto. No seu, talvez ele não caiba. Você precisa se desfazer de algumas coisas. O debate do Gabigol passa por isso. Eu não estou falando que o Gabigol tem que sair, mas o Gabigol está num pote de muitos jogadores grandes que você precisa entender que eles não são mais intocáveis para futuro. Você precisa entender que você ficou muito tempo ali evitando de mexer Pedro, naquilo ali. Você agora você precisa mexer. Eles não são mais intocáveis. Agora você precisa mexer. Eu acho não que tem nenhum jogador intocável mais no Flamengo? Nem tem mais jogador intocável no Flamengo? Arrascaeta, por exemplo. Não pode ter jogador intocável. Pode. A gente debate muito a genialidade do Arrascaeta. Tá. A gente precisa debater em quantos momentos da temporada você vai ter essa genialidade. Nesse ano foi pouco. Não é que o Arrascaeta tem que ir embora. É que para ter o Arrascaeta você precisa pensar muito em ter um outro Arrascaeta no elenco, na contratação que você vai fazer. E talvez para isso você tenha que abrir mão de uma posição que você tem 2 jogadores ali que não estão batendo no ambiente, que é Pedro e Gabriel. É desenhar. Para passar pro Vitor, é entender que esse pote dos intocáveis você vai precisar mexer. E eles não são mais tão intocáveis. Eu acho que o único jogador intocável, se é que existe algum que pode ser chamado assim, e para mim é muito porque ele tem a cara do clube, ele para mim foi o melhor jogador de 2019 e também, assim, que eu manteria até o final da carreira, até se não puder jogar sempre, e aí tem que ver se o jogador quer isso para a vida dele, porque é essencial e é uma conversa, é o Bruno Henrique. Esse eu vejo de um jeito... o Bruno, para mim, representa muito o que é o flamenguista. Você consegue tirar ele do pote do fracasso esse ano. E dos problemas com treinadores e outras questões, assim. Então, eu trato esse cara, eu vejo esse cara de uma maneira diferente, mas para entender quem tem ou não tem que ficar, você precisa estar lá dentro e ter muita capacidade de identificar isso. Essa é a grande questão. Eu não sei qual jogador pode ou não pode ficar. Eu sei que esse elenco precisa de uma reformulação. Isso para mim é muito claro, porque você não pode ter, ano que vem, na fase final do Campeonato Carioca, ou no meio do Campeonato Brasileiro, ou durante a Libertadores, tal treinador não deu certo porque o treinador não se adaptou às características do elenco, tal cara tem que jogar. Tal... Chega dessa conversa. Chegou a hora do clube. E para que o clube tenha esse poder, não pode ter jogador intocável. Mas eu acho que por isso que o Tite foi contratado. Porque o Marcos Braz não teria essa... eu acho que essa diretoria não teria capacidade nenhum de fazer Cartola. isso.
Até porque é uma coisa difícil de ser feita. Mas essa diretoria, por exemplo, nenhum Cartola tem a condição, não que nenhum Cartola, pelo amor de Deus, não é isso, me retiro o que eu estou dizendo aqui, eu acho que existem diretores que têm condição, talvez a maioria. Tem condições de chegar e sentar, esse cara não está jogando bem e a gente dialogar em relação o Flamengo é mais que isso, a possibilidade de contrato. Não, estou dizendo que é porque a fala que eu mencionei antes sobre nenhum Cartola. Eu acho que existem pessoas que são capazes de fazer isso. Mas essa diretoria do Flamengo não tem. Como é que o Braz vai discutir sobre presença e permanência do Gabigol se 2 meses atrás ele quase saiu na porrada com o Braz? Sim. Com o Gabigol. Tá sujo, tá contaminado esse tipo de avaliação por parte do Braz. Ele não tem... Você vai falar, pô, o Braz não pode, porque 2 meses atrás ele estava brigando com o Gabigol. Mas é curioso que você traz um treinador, no assunto Gabigol, né? Sim. Você traz um treinador que optou pelo Pedro em detrimento do Gabigol na seleção brasileira. Sim. Mas acho que aí é muito pelas funções que o Pedro precisava, o que ele precisava naquela função. Você lembra, e aí foi uma das críticas que eu fiz ao Tite, eu lembro até hoje na Copa de 2018, que ele, 2 jogos, o Jô arrebentando no Corinthians, 2017, Jô arrebentando no Corinthians como melhor jogador do campeonato. Melhor jogador do campeonato, referência. Você tinha todos os quesitos para você convocar o Jô. Experiência internacional, Copa do Mundo, arrebentando. Pegou o William José. Maduro, né? O cara mais maduro para poder, naquele momento. Ele não convocou durante uma série de em todos os jogos. Faltando 2 jogos para a Copa do Mundo, o Tite convoca o William José. Eu falei, tá bom. Já é errado. Eu falei, já é errado, porque o William José, com todo respeito, é bom jogador, mas não vive o momento que vive o Jô. O Jô era outro jogador. Claro, lógico. Para ser referência contra... Pergunta se o William José jogou nos 2 jogos. O William José não jogou. Ele não jogou, entendeu? Então, assim, aí o Tite sempre falou, estou precisando de um jogador central, de um centroavante que fica ali na frente, porque ele precisava. Ele tinha feito as mudanças, não tinha um centroavante fixo, rodava muito ali, às vezes o Richarlison, né? Mas não tinha essa característica. Eu acho que o Pedro foi muito por conta disso, que é o cara centralizado, que era isso, que era o único, talvez, e que vivia numa grande fase no Flamengo. Não tinha como você questionar, porque foi artilheiro, acho que da Libertadores. Foi o Mr. América, né? O jogador das Américas. Tal. Então era natural esse tipo de convocação. O Gabigol, quando ele abre mão da posição dele para justamente ajudar o Dorival, ele sabia que isso poderia acontecer. E aí o Gabigol estaria concorrendo e com quem para a seleção? Pelos lados de campo, com quem? Com outros jogadores que eu acho que o Gabigol não teria nesse aspecto, num embate, num contra um, não teria condições. Pelo lado do campo, eu não acho que o Gabigol seria o jogador de seleção para a Copa do Mundo. Por dentro, como centroavante, eu acho que sim. Eu acho que o Gabigol tem essas condições. O Gabigol não recompõe para marcar como o Tite gosta. Mas como o Tite gosta. Então, assim, eu acho que são as características. Com o Tite não tem Pedro e Gabigol. Então, William, mas... Falando de campo, já, independentemente do comportamento. Conversa aqui, não tem Gabigol. Então, mas eu acho que... É aí que eu quero chegar. O Tite está em dúvida entre Pedro e Gabigol. Pelo que a gente está falando aqui, não quer o Gabigol. Mas aí seria muita ignorância e um pensamento pequeno nesse tipo de situação. Porque, assim, eu não sei qual é a realidade. A minha realidade de 2022 era uma. A minha realidade de seleção em 2022 era uma necessidade que eu tenho. A minha realidade de clube é outra. Porque são outras necessidades, outros problemas, outras prioridades. Eu tenho o dia a dia, eu tenho jogo de quarta e domingo, eu tenho viagem, eu tenho cartões. Tem outras coisas que são totalmente diferentes de seleção. Totalmente diferente. Sim. Então, é por isso que eu falei, cabe ao Tite agora fechar o vestiário e falar, vem cá, Gabigol, olhos nos olhos. E aí, senta, vamos conversar. O que aconteceu em 2023? Porque não foi só treinador. Não foi só o treinador. A conversa é só 2023 ou a conversa do Tite com o Gabigol passa pela manifestação ali com a torcida, não convocação? Não, mas tem esses ganchos, essas coisas? Eu acho que passa. Eu acho que o Gabigol também tem coisas para falar com ele. Porque o Tite chamou algumas vezes o Gabigol para a seleção, mas ele não rendeu. Mas o Tite não pode... Primeiro assim, o Tite era criticado quando o Gabigol estava no auge, ele não chamava. Tinha aquela coisa que não chamava tanto o Gabigol do Flamengo. Você sabe por que ele não foi convocado? Você sabe por quê? Não sei se você lembra das Olimpíadas. De jogador você lembra das Primeira Olimpíadas? convocação do Tite, Você lembra das Olimpíadas? Você lembra das Olimpíadas? Você sabe o que aconteceu nas Olimpíadas? Qual? O Gabigol saiu do time titular e ficou de bico.
Você sabe, uma série de problemas no vestiário. Só complementando, Zé, a primeira convocação do Tite... Seleção Olímpica, isso. Seleção Olímpica, nas Olimpíadas. Aí o Luan entra, muda o time, o Brasil ganha, é totalmente diferente. A primeira convocação do Tite, o Tite já tinha sido apresentado antes, ele não tem uma participação direta, mas ele está ali orbitando o ambiente da Seleção Olímpica. A primeira convocação do Tite, ela é para uma data FIFA, que são 2 jogos. A estreia dele no Equador, uma vitória, boa vitória, atuação espetacular do Gabriel Jesus, vindo da Olímpica também. E o segundo jogo, o Brasil e Colômbia em Manaus. Gol do Miranda de começo, depois... Nessa janela de data FIFA, o Gabigol foi convocado. E o grande debate daquela janela de data FIFA, início do trabalho do Tite, é Jesus ou Gabriel? O Jesus é escolhido titular do primeiro jogo. O comportamento do Gabriel, ao ser preterido, ao ir para o banco, internamente em vestiário, incomoda todo mundo, e principalmente o Tite e sua comissão. Gabriel não volta mais para a seleção. E tem essa fase que é o que eu falo. Ah, mas ele não era convocado porque era do Flamengo. Não, ele era convocado pelo que ele fez na primeira convocação do Tite, que ele não aceitou a reserva para o Gabriel Jesus. Que entrou e resolveu a estreia do Tite. Entrou e resolveu aquele primeiro semestre do Tite. O que você está me dizendo que é que ele tem uma impressão de que o Gabigol, um jogador, deve ser um pouco mais difícil de lidar e o Flamengo tem vamos lá, não. E é claro que ele vai falar sobre isso com ele. Não, e só para construir, porque a história não acaba aí. O Gabriel volta. O Gabriel volta lá na frente. Você lembra? Passa, tem um hiato, o Gabriel fica longe da seleção, o Gabriel volta lá na frente. E lá na frente ele volta e ele perde espaço pelo campo, ele não rende em campo. E aí ele volta, o tempo passa, eles conversam, o Tite dá oportunidade, eles tentam se entender. O Gabriel, no início de 2022, não sei se vocês vão lembrar, ele volta o Gabriel abre mão de férias, porque ele é avisado que ele está nos planos, ele tenta treinar, ele chega, mas na seleção ele não rende. Então, são ciclos, as coisas vão passando, você acerta a para-aresta e não a para. Dos caras que mais lamentou e dos caras que mais endossava, ou para não dizer, um dos grandes apoiadores na seleção, isso existe, do trabalho do Tite nos últimos tempos, era o Neymar. O Neymar era um grande defensor do Tite. O Neymar se tornou uma pessoa próxima do Tite. Há quem diga que o Tite deu privilégio, ou deu boa vida. Eu mesmo. Mas tudo bem. Você lembra qual era a relação do Tite com o Neymar lá atrás, Corinthians e Santos? Você lembra que o Tite já chegou a falar do Neymar? Pô, o Tite fez críticas fortíssimas, né? E nem por causa disso chegou lá... Isso se a bola, tá aqui o Zé do vestiário. A seleção brasileira, o Neymar, maior craque dos últimos tempos do país. Mas você acha o Tite não teria governabilidade na seleção sem você, Neymar. Não. Agora é o seguinte... Mas eles se tornaram próximos. Então, não é que eles se atuavam, mas todos esses problemas, atritos, diferenças, arestas entre Tite e Gabigol, dentro e fora de campo nos últimos anos, para mim, isso vai ter uma conversa. Precisa ter. E tá tudo Quando bem. eles chegarem... O que eu tô falando aqui, o Gabigol chegou nesse ano em algum momento, o Vitor Pereira falou assim, eu não quero mais jogar... Mas acho que essa conversa já existiu, senão o Gabigol não teria sido convocado. Você duvida que o Tite, quando convocou o Gabigol, falou assim, vem cá, sabe o que aconteceu lá, não gostei, não foi isso, não foi aquilo. E o Gabigol deve ter falado, beleza, tudo bem, vou tentar me esforçar a fazer diferente. Tanto é que em 2022 o Gabigol volta antes para poder voltar para a seleção. Então, eu acho que isso já foi. Agora, se você ficar remoendo, voltando, eu acho que assim, coisas que aconteceram em 2022, nós estamos para 2024. 2 anos já se passaram, quase 3, devido às convocações. Eu acho que isso aí é muito pouco para um treinador que... Quantos anos tem o Tite? 60 e pouco. 62. E o Gabigol já não é mais aquele menino. Anos. O Gabigol não é mais menino. Você sabe qual é o problema? Por exemplo, se alguém do Flamengo tivesse chegado pro Gabigol na primeira vez que ele foi substituído e chutou a garrafa, e um diretor falou assim, vem cá, meu irmão, aqui não. Aqui você é igual a todo mundo. Mas sabe o que fizeram? Passaram a mão na cabeça. Sabe o que o Rogério Ceni fez? Quando o Gabigol fazia isso, pô, esse menino... a vontade de jogar, beleza, tal, pô, beleza. Aí o Pedro saiu, não foi para a Olimpíada, foi proibido de Olimpíada, começou a jogar. Na primeira que o Pedro saiu, o Pedro também se rebelou. Sabe o que o Rogério Ceni falou? Eu vou conversar com ele, ele está errado, essa atitude não é legal. É isso.